Esta sessão tratará do tema A Arte Pararealista, Histórico e Objetivos. Estará a cargo do casal Alzira Martins Apolo, Eufrai Luiz Apolo. Temos aqui, colaborando conosco como supervisor, o nosso companheiro de Portugal, Adriano José da Fonseca. Temos muita satisfação e consideramos que foi um privilégio a incumbência de coordenar esse trabalho, porque acompanhamos a atuação de nossa irmã Alzira no campo da pintura desde o início da afloração do seu trabalho, das primeiras exposições feitas da sua arte. E vamos apresentar o currículo dos dois expositores. Alzira Martins Apolo, formada em Artes Plásticas pela Escola de Belas Artes de São Paulo, sócia fundadora do IBPP, Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, ilustradora de histórias para evangelização na Federação Espírita do Estado de São Paulo por mais de 7 anos, ilustração durante mais de 8 anos na Folha Espírita, ilustradora e criadora dos personagens da série de livros infantis Espiritismo para Crianças, para Ler e Colorir, de autoria de Eufrai Luiz Apolo. E o Eufrai Luiz Apolo, área de marketing, vendas, relações humanas, a sua parte profissional. Sócio fundador do IBPP, Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, fundador e presidente da Sociedade Pararealista de Artes Plásticas, diretor do DE, da USE, da Diretoria Executiva da USE, e conselheiro do Instituto Espírita de Educação, segundo tesoureiro da Diretoria Executiva da USE e coordenador da editoração e produção da editora USE. Não está aqui no currículo, mas o Eufrai desenvolveu um trabalho durante muitos anos junto da Revista Internacional do Espiritismo e do jornal O Clarim e da editora O Clarim em Matão. Ele modestamente não incluiu isso no seu currículo. Vamos passar imediatamente ao trabalho e concedemos 20 minutos para a exposição da nossa irmã Alzira Martins Apolo. É a primeira? Fala, né? Porque na ordem está a Alzira primeiro. É o Eufrai que vai falar em primeiro lugar. Eufrai com a palavra. Caros congressistas, nós nos sentimos imensamente honrados com a presença de todos vocês. E esta é uma oportunidade muito preciosa para nós falarmos, embora que rapidamente, sobre um tema importantíssimo dentro dos fatores que promovem a cultura humana, que é a arte no seu sentido global. Nós vamos dar, assim, algumas informações a respeito do pararealismo, seu histórico, seus objetivos, de uma maneira assim o mais informal possível, né? Como se estivéssemos conversando pessoalmente com cada um de vocês. Bem, o pararealismo é um termo que foi assimilado, vamos dizer assim, intuitivamente, depois de cerca de uns 20 anos de pesquisa técnica em pinturas pela Alzira, e
mais de 25 anos, 30 anos mais ou menos, de pesquisa temática. Em 1979, depois que essa experiência toda foi acumulada, de uma forma, entre aspas, inusitada, a Alzira captou, vamos dizer assim, esse termo para realismo. Isto porque dentro das artes plásticas nós teríamos que dar um segmento natural ao seu desenvolvimento histórico, a partir da época moderna do homem, aí por volta de 1850, quando as grandes teorias começaram a ser divulgadas e surgiram. Nós tomamos como marco inicial dessa visão moderna das artes o impressionismo, porque ele foi um reflexo da própria cultura francesa, principalmente, e europeia da época. Assim como a doutrina espírita surgiu em 1857. Então há uma referência histórica, cultural, entre espiritismo e impressionismo, guardadas as suas distâncias e os seus aspectos de conteúdo. Em seguida, passados algumas décadas, nós vamos encontrar o trabalho magistral de Charles Richer, criando a metapsíquica, que seria o segmento do espiritismo no seu aspecto científico, depois daqueles baluartes da ciência europeia haverem divulgado as pesquisas que eles realizaram, e entre esses nós podemos citar William Crookes como no topo das experiências dos fenômenos de materialização. A metapsíquica de Richer tem uma relação com o surrealismo, que começa a mostrar o lado paranormal dos artistas, as concepções paranormais. O surrealismo tem uma história muito interessante, fabulosa mesmo, e estas informações em maiores detalhes vocês poderão conseguir tomando conhecimento deste livro que a Alzira escreveu, que é para realismo, Movimento de Artes Plásticas, criada no Brasil, né? Sobre esse detalhe da criação do surrealismo, que na verdade ele surgiu inicialmente na literatura, depois é que passou para as artes plásticas. Em 1930, a partir de 1930, nós temos a contribuição do casal Heine, John Buncas Heine e a Heloísa, que iniciam os seus trabalhos, as suas pesquisas de parapsicologia. Aí, uma pesquisa a nível universitário, fundando e desenvolvendo os trabalhos do Instituto de Parapsicologia da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. A parapsicologia, ela vem dar sequência nessa pesquisa sobre os fenômenos paranormais, os mediúnicos e os anímicos de Allan Kardec, como nós sabemos, né? Porque a visão
cultural de Allan Kardec é alguma coisa de extraordinária. Toda vez que nós analisamos esse monumento que é a codificação, nós simplesmente nos quedamos extasiados. Tal o brilhantismo das colocações, dos conceitos de Allan Kardec a respeito de todas as atividades humanas, tanto que ele diz que o Espiritismo toca em todas as ciências, toca em todas as atividades humanas e toca também, e particularmente, na área artística. Então nós sabemos que os fenômenos mediúnicos e os anímicos catalogados por Allan Kardec têm na parapsicologia a denominação de fenômenos psigama e psicapa, e os mediúnicos da doutora Luísa, os psiteta. Daí o relacionamento de pararealismo. Então seria, historicamente, vendo nessa tela mental o desenvolvimento das artes, o pararealismo tendo como fundamentação temática os fenômenos paranormais, psicotrônicos, se falarmos em Rússia, e definindo assim essa sequência natural, cuja raiz temática nós vamos encontrar na codificação de Allan Kardec. E é ele quem destaca a importância das artes nas épocas futuras, a nossa, quem sabe, da contribuição do artista ou das artes com o enfoque espírita dentro de sua estrutura, de sua conjuntura, de seu contexto cultural. O pararealismo é, portanto, uma expressão, uma linguagem de artes visuais, que leva ao espectador os temas paranormais de preferência. E nós verificamos em nossos salões e mostras de artes, que se iniciaram em 1980, que o clima espiritual dessas exposições, desses salões, são de uma vibração muito elevada e característica, e que esse clima cria condições de nós levarmos a informação espírita explicitamente. São artistas que, não sendo espíritas, começam a se interessar pelo espiritismo, e as pessoas que visitam esses salões, essas mostras, sentindo-se envolvidas e tendo esse clima favorável, esse clima ideal para se abordar temas de tamanha profundidade e interesse como é a realidade espiritual da pessoa contemporânea. De nós, como nós sabemos, o interesse que está havendo pelas pessoas do Brasil inteiro, né, pela importância do espiritismo. Estão percebendo o quanto a doutrina espírita pode contribuir no encaminhamento de seus problemas, de suas indagações. Então, o pararealismo tem essa propriedade, tem essa tarefa, tem esses objetivos. Ele surgiu, como dissemos, juridicamente, legalmente, em 1979, em abril, quando nós registramos no terceiro cartório de notas de São Paulo os termos pararealismo e pararealista. Não para
criar algum obstáculo à divulgação do próprio movimento, mas para registrar a anterioridade dessa proposta. Isso representa, assim como o impressionismo e o surrealismo, contribuições dos artistas franceses e europeus, o pararealismo passa a se constituir numa contribuição do artista brasileiro. A doutrina espírita, com toda essa sua gama cultural, oferece, dentro da própria visão de Allan Kardec, registrada no livro Obras Póstumas, a importância da visão espírita da arte, a contribuição que ela pode oferecer como uma linguagem de divulgação dos princípios espíritas, dos postulados espíritas, mas de uma forma sem ser explícita. A doutrina espírita, ela é divulgada através dos trabalhos, dos temas que representam os temas analisados, pesquisados e defendidos pela tese espírita, que seriam, entre outros, falando rapidamente, a materialização de espíritos, a reencarnação, os mundos espirituais. Isso, inclusive, esses temas podem ser trabalhados e pintados até por pintores ou escultores não espíritas, desde que eles tenham conhecimento da literatura especializada e queiram, através de seus trabalhos, expressarem as suas ideias. Isto, sem dúvida, que é uma outra característica da importância, ou uma característica importante das artes, que é o registro da vida do homem do ponto de vista cultural no seu momento histórico. Então, o pararealismo tem, a partir de 1979, o seu registro legal para esse efeito de documentação histórica. Em abril de 1986, nós fundamos a Sociedade Pararealista de Artes Plásticas, reunindo cerca de 30 artistas, não todos espíritas, uma parte espírita, outra não, mas que representava, assim, o pensamento e os objetivos do pararealismo, que é levar, dentro das áreas normais das artes plásticas, a mensagem, a temática. Este livro se encontra à venda, esse opúsculo, essa monografia, pode ser também considerado uma apostila, porque Alzira aqui dá, inclusive, algumas informações técnicas a respeito de como pintar, como deve processar o pintor, o artista, na feitura de seus trabalhos. E a Miriam, como diretora do Instituto Espírita de Educação, aqui de São Paulo, entidade que em 1980 nos ofereceu as dependências para realizar o primeiro salão. Este salão nós fizemos questão que tivesse uma denominação espírita. Chamou-se primeiro Salão de Artes Plásticas de Temas Espíritas, para documentar historicamente que era uma contribuição de artistas espíritas oferecendo às artes, de um modo geral, a sua contribuição, assim como
Allan Kardec nos mostra a importância da contribuição da pedagogia, da visão pedagógica do Espiritismo como contribuição à sua própria área, filosofia, sociologia, psicologia. A Revista Internacional de Espiritismo, no seu número de fevereiro de 1980, é que fez o lançamento do manifesto daquilo que nós chamamos de uma nova escola de pintura, onde nós temos o manifesto completo. A imprensa espírita brasileira divulgou e vem divulgando o movimento, sentindo, né, a importância dele, inclusive com registros verificados na imprensa internacional espírita, inclusive nos estudos psíquicos de Lisboa, cujo o nosso companheiro de Portugal aqui, de certa forma, representa. A nossa irmã Alzira já vai, juntamente com o Eufrai, continuar o trabalho de estação, que é muito mais proveitoso para ambos e para o plenário no que concerne ao tempo. Eu quero agradecer a vocês a presença, pelo interesse do pararealismo, e quero falar também um pouco sobre os objetivos, também na área da arte propriamente dita. Porque o artista plástico, ele perdeu muito do seu campo com o advento da fotografia, do cinema, da televisão. Ele teve o seu campo muito restrito. E então nós vemos assim essa busca do artista para adquirir um novo campo. E então as bienais e certas exposições, etc., dá para perceber a ânsia dessa procura de maneiras tais que até há deformações do próprio conceito de arte. E esse campo do pararealismo, justamente, é um campo onde a máquina ainda não chegou. É um campo que a única máquina que pode retratar essas paisagens espirituais, esses sentimentos, toda essa coisa, é a máquina humana, a máquina mais perfeita. Então o artista, ele não tem esse seu campo ainda tomado. E aí nós podemos desenvolver o pararealismo de uma forma mais global, não uma coisa restrita, porque é a busca da nossa outra realidade. Por isso o termo pararealista, porque nos meados do século XVIII, nós tivemos o realismo, o movimento do realismo, que foi aquela busca do artista do cotidiano das pessoas. Eles largaram aquelas pinturas mais elitizadas, né? Eles pintavam mais os reis e aquelas cenas próprias mesmo para, vamos dizer, próprias para as pessoas de dinheiro, né? Os imperadores, etc. E aí eles partiram para o cotidiano e foi chamado de realismo. E agora, com o pararealismo, nós estamos procurando o outro realismo, o realismo do espírito, o realismo holístico. Então nós queremos pegar o ser, não na sua parte do cotidiano, do cotidiano dos 5 sentidos, porém, do cotidiano de outros sentidos mais, do 6º sentido, do 7º sentido. Então, essa busca do artista de concretizar no seu trabalho essas realidades abstratas. Porque cada época, ela reflete, ou a arte reflete a sua época. E nós estamos numa época da busca do espiritual. Aquele quadro que nós estamos vendo lá, trata-se de uma precognição que eu tive. É uma precognição pictórica.
Antes de nascer o meu primeiro filho, eu pintei esse quadro e dei para o pai no dia de Natal, né? Eu estava esperando o Alexandre, o filho mais velho. Isso porque ele queria comprar uma estampa de uma outra religião. Eu disse, não, quando chegarmos em casa eu vou pintar um quadro de uma família espírita. Eu não sabia que eu estava pintando meus próprios filhos, né? Eu falei, vou chegar em casa e vou pintar uma família espírita. E aí eu fiz esse quadro e dei a ele. E o interessante é que depois agora pode passar mais, né? O interessante é que depois de 5 anos, nós verificamos que nós estávamos com aquelas crianças que eu havia pintado o quadro, e nós nos pusemos na posição do quadro com as crianças para registrarmos o fato. Então, nós verificamos que o menino tem o mesmo formato de cabeça, a menina, a mesma diferença de idade, e mais uma criança, um nenê no colo da mãe, né, que seria eu no caso, que foi uma pré-cognição que se realizou. Então nós chegamos à seguinte conclusão: nós podemos penetrar no plano espiritual através da inspiração, qualquer ser humano. Agora, o artista plástico, ele consegue registrar isso. E outras coisas mais, se a gente desenvolver o pararealismo... Eu gostaria de acrescentar um detalhe aqui muito importante, que essa precognição pitórica aí, ela é um indício de prova de 2 pontos fundamentais da doutrina espírita, 2 postulados espíritas. O primeiro, a reencarnação, que era um espírito que estava no plano espiritual e reencarnaram, porque a Alzira teria visto esses espíritos 5 anos depois, mas em contato com eles no plano espiritual. E o segundo ponto, que normalmente, via de regra, a família humana que se constitui na Terra, ela é programada no plano espiritual. Então isso é uma evidência de que ela tomou conhecimento de alguma forma, ou através de contatos quando dormia com os espíritos ou em algum local, né, que passaram para ela essa informação, ou ela captou como uma sensitiva também, uma ideia, alguma coisa que foi passado para ela. Então esses 2 pontos representam esse trabalho. O terceiro é que nós podemos dizer que, do ponto de vista temático, este fenômeno é que fez com que eclodisse o trabalho que mais tarde se chamaria pararealismo. Ela passou a partir daí a se dedicar à pesquisa paranormal espírita e fez a partir de então uma pesquisa técnica, interpretando os principais gênios da pintura, que são muitos, para desenvolver a técnica de pintura. Bom, então, uma coisa que vocês poderiam perguntar: não será que foi forjado? Não será que depois que ela teve os filhos é que ela pintou o quadro? Mas nós temos comprovantes de que não foi assim, porque este quadro esteve exposto 2 anos antes de se concretizar totalmente essa pré-cognição, numa livraria, e foi fotografado pela revista do Rio Grande do Sul, a Reencarnação, e saiu na contracapa. Quer dizer, a revista é um documento datado, né? E só depois de 2 anos, então, nessa época que saiu a revista, os 2 mais velhos eram bem pequenininhos, não tinham esses formatos. E depois é que veio o menor, né? Então, nós temos também mais esse elemento de comprovação de que não foi forjado. E isso é interessante, porque no caso de uma explicação de materialistas, fica meio difícil deles explicarem isso. Como é que seres que ainda não haviam existido poderiam passar, vamos dizer, telepaticamente essa ideia? Então fica no ar o estudo sobre esse assunto, né? Bom, aí trata-se então do início dos quadros que eu pintei do pararealismo, simbolizando a união, né?
Quer dizer que feixes amarrados, eles resistem à ventania, enquanto aqueles que estão sozinhos se quebram. Então, nós estamos procurando concretizar uma ideia de união. Então, união é algo abstrato, porém faz parte da nossa realidade, né? Esses são os quadros atuais. Podia parar um pouquinho, não pode parar nesse. Esse daí é um quadro que significa a força que move. Aquele vermelho seria a concretização da força que movimenta o universo. Pode passar. Aí é a dimensão do ser. É o feto que tem uma expansão, tem uma dimensão imensa, que não podemos imaginar o tamanho. Pode passar? Aí também é uma mãe cuja criança vem do universo e não de um local pequeno, que seria o útero, né? Seria mais o espírito. Mais uma ectoplasmia, seria um espírito ectoplasmado, mais Aí a tetradimensionalidade, mais Aí seria o homem total, espiritual e material. Mais Esse cavalo que tem também um rosto humano embutido, seria o princípio da evolução, né? A inteligência em potencial do animal. Mais E aí a Terra, com toda a movimentação cósmica, das forças cósmicas. Ele tem, em resumo, toda a história do pararealismo, os assuntos principais e, inclusive, cerca de 25 salões e exposições que foram feitos juntamente com secretarias de educação e cultura de diversas cidades, né? Agradecemos a exposição muito ilustrativa, muito precisa do casal Eflai e Alzira Polo.